Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Oremos, Santo e majestoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Amém. Te agradecemos pelos louvores, pela leitura, que nos confirma uma única coisa: o Senhor é soberano. Amém. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, e é em nome dele que aqui nós estamos, é em nome do Senhor Jesus que nós adoramos, é em teu nome, ó Pai, que nós nos reunimos nesta casa, todas as vezes para te louvar e te engrandecer. Recebe, Senhor, sempre esse louvor e essa adoração. E também neste momento, ó Pai, fala aos nossos corações mais uma vez. Nos prepara, Senhor, nossa mente, o nosso coração, para que tudo que a gente possa ouvir aqui, tudo que a gente venha ouvir, que a gente possa sair daqui para praticar. Ó Deus amado, que não venhamos apenas a ser ouvintes, que não praticam aquilo que aprende, mas que possamos derrubar a cada dia mais aquele velho homem que tanto vem nos incomodar e quer aparecer mais do que a glória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha a aparecer, assim como disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Que possamos falar assim: importa que o Senhor Jesus cresça na nossa vida e que nós possamos diminuir. E nós podemos aprender isso através da exposição da Tua Palavra. Unge o Teu servo, fala mais e mais através dele, para que a Tua igreja seja edificada na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito prossiga sendo celebrado por nós, prossiga sendo amado, Vitória, prossiga sendo obedecido e prossiga sendo glorificado. Abramos a Escritura Sagrada, ainda dentro dessa série, Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Nós temos o subtema de hoje, que é a igreja sob ataque. A igreja sob ataque. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 6, a partir do versículo 10. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Querendo o triuno Deus, 2023, iniciaremos uma série em Daniel, Antigo Testamento, início de fevereiro, querendo o Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, assim se encontra a palavra bendita do Senhor, povo querido, povo amado. Não é Nanda? Não é Diácono Júnior Cabral, preciosinho? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Jonatas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Angélica, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Grave isso, viu, Esté? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, João Pedro, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Elaine. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, grave isso, no dia mal, Kennedy. Tem aquele dia que é o dia mal. E depois de ter desvencido tudo, aquela segunda palavrinha-chave, lembram? Permanecer inabaláveis.
estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 2 peças aí apresentadas. A terceira, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A 4ª peça, embraçando sempre o escudo da fé. A 5ª, ou melhor, o resultado, com o qual podereis apagar todos os dardos, lembrem-se disso, os dardos inflamados do maligno. Uma outra peça, tomai também o capacete da salvação. E a outra, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o texto prossegue, Thaís. Olha só, Fernanda, também conhecida como Nanda, com toda a oração e súplica, Isaac. Entendeu, Kess? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Lília. E também por mim, diz o apóstolo Paulo, para que me seja dada, Carlos Alencar, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido, Marlene, diz o texto sagrado, o mistério do Evangelho, Sueli, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me compre fazê-lo. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Prestem bem atenção, pois é assim que o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário dessa carta, inicia o comentário do capítulo 6, a partir do versículo 10, com estas palavras. Talita, com estas palavras. A vida cristã, Simone, não é um parque de diversão, nem uma colônia de férias. Com certeza, ele lê muito, ele pegou carona com A.W. Tozer, que tem um livro com esse título. Uma paráfrase, A Vida Cristã. Uma colônia de férias, um parque de diversão ou um campo de batalha. E assim que o reverendo Hernandes começa o comentário do capítulo 6, versículo 10. A vida cristã não é um parque de diversão, nem uma colônia de férias. Se você tem um comentário dele, muito bom, comentários positivos. Ainda nessa introdução do comentário desse capítulo, ele diz, não vivemos, e aí é palavra nossa, interpolação, abrindo parênteses, não vivemos como igreja numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual, Renan. Ao contrário, Asaf, vivemos num campo minado pelo inimigo. Entendeu, Juan? Vivemos num campo minado pelo inimigo. Uma arena de lutas intensas. Sim, é isso mesmo. De combate sem tréguas, auxiliadora. E aí, ainda citando as palavras do reverendo Hernando Dias Lopes, há uma luta, Denise, mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual, presbítero Manuel, Joelson, e contínua. E contínua. Daí o nosso tema, ou subtema, a igreja sob ataque. Nós sabemos, já gravamos, Davi, nós já memorizamos, que do capítulo 1, Davi, até o capítulo 3 da carta de Deus, do nosso Papai do Céu aos Efésios, nós temos uma exposição
uma exposição dos nossos privilégios usufruídos em Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma exposição daquilo que somos e temos em Cristo Jesus. Do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos uma exposição das nossas responsabilidades, oriundas dos privilégios. Uma outra linguagem que nós usamos aqui com frequência é que do primeiro capítulo ao capítulo 3 nós temos os indicativos da fé. Indicativos, Diácono Paulinho, que apontam para a nossa posição em Cristo. E do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos uma exposição dos imperativos da fé. Os imperativos da fé emanam, são oriundos, nascem dos indicativos. Já dissemos aqui. Porque vocês em Cristo são isso, por conta disso, vivam assim. Entenderam? Porque em Cristo vocês foram feitos isso. E esse isso, Paulo descreve do primeiro capítulo até o terceiro. Em Cristo vocês foram feitos isso aqui. Em Cristo vocês usufruem disso aqui. E esse isso aqui, ele descreve do primeiro capítulo até o terceiro. E por que vocês foram feitos isso em Cristo? Vivam de acordo com isso. Capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9. Vivam de acordo com. Vivam à altura de. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a carta de Deus aos Efésios é riquíssima. Ela é maravilhosa, é uma carta que você tem que pregar com muita frequência. Outras séries, estrategicamente, é claro, não seguidas. Porque é isso que encontramos nela. Há 8 dias deste púlpito nós dissemos, no poder e pelo poder do Espírito Santo, Camuel, que devemos continuar vivendo, sendo e vivendo vidas diferentes do mundo, mesmo estando no mundo, para sermos luzeiros no mundo. E há 8 dias, sermão parte 2, dissemos que essa diferença tem que acontecer, ela tem que se manifestar na vida conjugal, lembram? Que tem como referência perfeita a relação de Cristo e a igreja e Cristo. Dissemos também, Flávio Gil, Sol, que essa vida diferente deve também ser manifestada na relação pais e filhos, filhos e pais, Efésios capítulo 6, que temos como referência a relação paternal, a relação da paternidade de Deus com a filiação eterna de Jesus Cristo. Essa é a referência absoluta. E encerramos também aqui dizendo que esse viver diferente precisa se manifestar na relação empregadores e cooperadores empregados. E nós temos como referência o senhorio de Deus e o servo sofredor de Jesus Cristo. O senhorio de Deus e o servo sofredor, pois ele nos é apresentado assim no Antigo Testamento, como servo sofredor. Aliás, Marcos descreve Cristo como o servo. O servo. E ele mesmo,
se dirigindo aos seus, deixou bem claro: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida por muitos, no lugar de muitos. Entenderam aí? Pois bem, hoje queremos relembrar para os senhores e as senhoras, para os meus irmãos e as minhas irmãs, que viver essa vida digna da vocação para a qual fomos chamados não é fácil. Porque essa vida digna da vocação para a qual fomos chamados, ela é vivida num campo de batalha. Ela é vivida numa arena na qual existem lutas sem tréguas. E é isso que Paulo ousa fazer doravante, capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele chama a igreja, ele diz assim: olha gente, preste bem atenção, eu já mostrei para vocês, eu já expus para vocês quem vocês são e o que vocês têm em Cristo. Consequentemente, eu deixei bem claro que vocês devem viver de acordo com isso. Agora preste bem atenção. Viver de acordo com isso, viver a vida digna da vocação para a qual vocês foram chamados, não é fácil. Porque essa vida, ela não é vivida numa estufa espiritual, numa redoma de vidro. Ela não é vivida num parque de diversão, numa colônia de férias. Ela é vivida num campo de batalha. E é o que justamente ele vai fazer doravante. Alertar a igreja para isso. Ora, queridos, a carne, o mundo e o diabo não querem que a igreja viva de acordo com a vocação para a qual ela foi chamada. Por isso somos tentados pela nossa própria carne. Ainda carregamos o mal dentro de nós. Não mais somos escravos desse mal, mas ainda carregamos esse mal. E esse mal é o pecado. Romanos capítulo 7, Vitória Albuquerque. E o Davi disse que doravante eu devo chamá-la de Vitória César Albuquerque. Me desafiou. O pecado não quer, por exemplo, que esse viver diferente na vida conjugal aconteça. O mundo não quer que esse viver diferente na relação pais e filhos, filhos e pais aconteça. E muito menos o diabo. Queridos, do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos os dois inimigos. E Paulo, direto ou indiretamente, aborda esses inimigos da vida cristã, desse viver digno: a carne, o pecado, a nossa carne, o pecado e o mundo. Mas quando chega o capítulo 6, versículo 10, ele diz: tem a carne, tem o mundo, mas agora eu quero que vocês relembrem que existem inimigos ferrenhos também. Além da carne, além do mundo, existem inimigos espirituais. Entendeu, João Pedro? Além da nossa carne, do pecado que ainda carregamos, a presença do pecado ainda em nós, e temos que lutar contra esse pecado no poder e pelo poder do Espírito Santo. Além do mundo, e entenda mundo aí, você sabe disso, não é a natureza criada, mas o sistema de vida contrário à vontade de Deus. Esse mundo que nos tenta nos seduzir, ainda tem os inimigos espirituais. Daí o nosso tema: a igreja sob ataque.
Pois do capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos uma exposição dessa vida digna que deve ser vivida num campo de batalha. Essa vida digna que deve ser vivida, ela é vivida, Elinardo, num campo de batalha. Esse é o sermão parte 1, porque teremos uns 3 sermões aí, só nesse texto. A vida digna da vocação para a qual fomos chamados, ela é vivida num campo de batalha, Igor. Ilka, querida, é num campo de batalha. Presbítero Adalto. Seu Cícero, querido, como é bom vê-lo aqui. Bíblia aberta, porque para o sermão de hoje, destacaremos 3 verdades que se encontram apenas nos versículos 10, 11 e 12. 3 verdades. 3 verdades. Preste bem atenção. A igreja sob ataque. Porque o diabo não quer que a igreja viva de acordo com a sua identidade. Ele não quer. Daí 3 verdades importantes nos versículos 10, 11 e 12. A primeira verdade. Nesse campo de batalha existem o que Paulo chama as ciladas do diabo. Quer grifar aí na sua Bíblia? Pode grifar. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Depois ele diz, revestido de toda a armadura de Deus. A última parte você pode grifar. Para poderdes ficar firmes contra quem? As ciladas do diabo. Eis aí um problema para ser resolvido. Como assim? É que nós muitas vezes subestimamos as ciladas do diabo. O diabo frequentemente arma emboscada contra nós. Ele fica de tocaia. Queridos, ele é estrategista, não nos esqueçamos. A Bíblia o apresenta como um ser angelical astuto. Nessa batalha existem as ciladas, e Paulo fala no plural, do diabo. E a igreja precisa atentar para isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Observem o que Paulo vai dizer à igreja que estava em Corinto. E essa mensagem é para nós também hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A nossa sonoplastia vai projetar, que bênção. Deus seja louvado pela vida de vocês. A igreja poderia ler, toda a igreja, vamos lá? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Vejam que Paulo, em outras cartas, ele traz à tona essa ideia. Astúcia. E quem é a serpente aí, gente? Paulo está fazendo a igreja se lembrar da narrativa de Gênesis. Todas as narrativas escriturísticas apontam para uma narrativa maior que nós chamamos de metanarrativa. Se você quer entender cada história da Bíblia, entenda que cada história da Bíblia, cada episódio, se encontra subordinada à história maior. E a história maior é a história do triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atente para isso. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, vejam só que texto. Viviane, vejam só, você conhece bem esse texto. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8.
Observe só, Jonathan, Samara, o texto está ali. Toda a igreja, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E muitas vezes nos esquecemos disso. Aqui e acolá nos encontramos alheios a isso. Aqui e acolá nossa autossuficiência nos coloca em situações de risco. E sabe quando acontece isso? Vai aqui uma mensagem pastoral para você, ovelha de Cristo. É quando você ousa se distanciar do rebanho. A autoconfiança bate quando você ousa se distanciar do rebanho, quando você se distancia do rebanho, quando você se distancia da família tua, que é a família de Deus, você fica muito mais vulnerável para esse que vive em derredor, procurando a quem possa tragar. Não faça isso. Não se distancie do rebanho. Não se distancie da família, da tua família, a família de Deus. Nós somos protegidos juntos. Atentemos para isso. Existem as ciladas do diabo. Com muita frequência ele vive armando emboscada, tentando nos impedir de vivermos essa vida diferente. Seja como indivíduo, seja como esposo ou esposa, seja como pai ou mãe, seja como filho ou filha, seja como patrão ou empregador. Ele arma emboscadas. E aqui e acolá nos encontramos. Ainda bem, aqui e acolá perdemos alguma batalha, mas jamais perderemos a guerra, porque o rei da igreja venceu. No mundo tereis aflições, João, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diz Pedro que ele ruge como leão, mas o diabo não é o leão. Só existe um leão, é o leão da tribo de Judá. E ele venceu. E ele se tornou digno de tomar o livro que se encontrava na mão daquele que no trono está. E ele também desatou os seus 7 selos. Sabe o que significa? O começo, o meio e o fim da história está nas mãos de Jesus Cristo. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Segunda verdade, as ciladas do diabo são executadas por uma hierarquia do mal. As ciladas do diabo são executadas por uma hierarquia do mal. Bíblia aberta, Efésios 6, observem o que diz o texto, versículo 12. Depois de falar da cilada do diabo, que é o maestro dessa hierarquia do mal, ele vai agora falar da hierarquia do mal. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças, no plural, espirituais do mal, nas regiões celestes. É um outro problema, e olha, cristão presbiteriano tem tendência para isso. Se algumas ramificações do cristianismo têm a tendência de superestimar o diabo e as suas hostes, nós, de tradição bíblica reformada, temos a tendência de subestimar. E aí Paulo diz que existem principados, potestades. Queridos, existe uma hierarquia do mal. E por isso Paulo está dizendo
Busque a força do Senhor e usem a armadura do Senhor. Porque a vossa luta é contra... Esse texto com frequência é citado erroneamente às vezes. Como se Paulo quisesse dizer, vocês não têm que lutar contra carne e sangue. O que Paulo está dizendo aí é, o inimigo de vocês não é o principal inimigo de vocês nas regiões celestiais. Esses inimigos não são iguais a vocês. Porque se fosse igual a vocês, seria fácil lutar contra eles. Não, eles são principados, potestades. Meus irmãos, atentemos para isso, tomemos cuidado, porque esses principados e potestades, veja o que Paulo diz sobre eles. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 11, os versículos 14 e 15, observem. Observe esse texto aí, povo querido. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. E o texto prossegue. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. A batalha é pesada, meus irmãos. Existe uma hierarquia do mal nas regiões celestes. Eu sei que alguns superestimam demais, mas temos a tendência de subestimar. Cristo disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu orei por você. Entendem? Pedro, Satanás pediu para o quê? Cirandar com você. Nós temos aí um alerta de que a vontade do diabo é cirandar com você, comigo, é te pisar, é te humilhar, te envergonhar, é transformar a sua vida em momentos de sanção. Mas o outro lado que consola é que Cristo disse, Satanás pediu para cirandar com você. Sabe o que significa? Nada acontece se aquele que está no trono não disser, faça. É ele que diz, faça, não faça. Entre, saia, a ele a glória. A ele a glória. A Jesus Cristo toda a glória. Agora não pegue isso para baixar a guarda. Terceira e última verdade. Sermão parte 1. Essa hierarquia do mal provoca um tal do dia mau. Bíblia aberta. Observem novamente. Efésios capítulo 2, 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Queridos, nós estamos num campo de batalha, numa arena onde existe luta sem trégua, Carlos. Contudo, ainda assim, Paulo aqui diz que tem aquele dia chamado dia mau, que parece que tudo quanto não presta acontece naquele dia. Quem já passou por isso? Tudo começa dando errado, meu irmão. Já passou por isso? A minha mamãe querida usa algumas expressões de sertaneja que eu não vou usar aqui, é claro, não é? Ela cita até a lua para isso. Aquele dia que você diz assim, estou azarado. Meu dia hoje é de azarento, não tem? É aquele dia mau, e tem mesmo. Você quer ver um exemplo bíblico de um dia mau? Segunda carta aos Coríntios, 1º capítulo. Deixe que o próprio Paulo fale sobre isso. Segunda carta aos Coríntios, 1º capítulo, versículo 8. Olha o que é o dia mau na vida de Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Agora observe, gente, o que esse dia mau provocou nele. A ponto de desesperarmos até da própria vida.
O homem que está falando em Efésios, esse aí, ó, ele sabe, ele experimentou esse dia mal aqui e acolá. E ele foi corajoso, ele compartilhou para mostrar que era apóstolo, estava apóstolo, mas também não deixava de ser homem de carne e sangue. Eu me desesperei da própria vida. Quer um dia mal? Volta para o Antigo Testamento e relembra a vida de Jó. O homem perdeu tudo com muita rapidez, gente. E de repente ainda se encontra ainda se coçando. A esposa não aguentou e disse: amaldiçoa esse teu Deus. E todos nós estamos sujeitos a esse dia mau. Por isso que Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segundo, vistam-se da armadura dele. Essa é a terceira verdade. Essas hierarquias do mal provocam um dia mau. Ninguém aqui está imune a esse dia mau, ou a esses dias no plural, porque aqui e acolá eles aparecem, vão embora, aparecem, vão embora. A questão não é que você vai deixar de experimentar esse dia mau enquanto estiver aqui. A vontade de Deus é que você saia desse dia mau firme na fé. É que você passe por esse dia mau e saia dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Para fechar ainda esse dia mau, 2 Timóteo, 1º capítulo, vamos deixar o próprio Paulo falar um pouquinho desses dias maus na vida dele. 2 Timóteo, 1º capítulo, versículo 15, observem. A nossa sonoplastia abençoada já postou ali, gente. Eu tenho que citar isso mesmo. Eu tenho que citar porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Deus nos abençoe. Toda a igreja. Timóteo, meu filho, estás ciente de que todos da Ásia, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Você sabe o que é ser abandonado? Por quem você jamais esperaria que abandonado fosse? É isso que ele está dizendo. Todos da Ásia me abandonaram. Preste bem atenção. Ele não está dizendo que ímpios abandonaram ele. Ele não está dizendo que pagãos abandonaram ele. Ele está dizendo que cristãos da Ásia, quando ele mais precisou, viraram as costas para ele. Esse é o dia mau. Mas calma, que todos esses dias maus que aqui e acolá se manifestam e nos chamam para uma batalha mais intensa, eles só acontecem com o consentimento do nosso Deus. De onde tu vens? Para onde tu vais? Deus perguntou a Satanás: eu venho de rodear a terra. Aí Deus disse: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro? Ele só é íntegro porque tu tens dado tudo para ele. Tira para ver. Aí o soberano Deus vai lá e tira isso aqui, isso, mas não toque na vida dele. Deus seja louvado. Ei, calma. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Então, meus irmãos, dissemos aqui a primeira verdade: nesse campo de batalha existe a cilada do diabo, estejamos atentos. Segundo, a cilada do diabo são executadas por uma hierarquia do mal, estejamos atentos. E terceiro, essa hierarquia do mal provoca o dia mau. O mal com L provoca o mal com U. Então, encerrando, não entre nessa batalha sem a força e o poder de Deus. Não ousem batalhar nessa batalha sem o poder de Deus. Vamos aprofundar esse tema no próximo domingo. Não ouse batalhar essa batalha sem a armadura de Deus. Aqui e acolá tem crente tentando fazer isso.
Não faça isso. Por isso que aqui e acolá nós temos que correr atrás de ovelhazinhas toda estraçalhada. Sabe por quê? Ousaram batalhar sem o poder de Deus. Ousaram batalhar sem a armadura de Deus. Aí nós, pastores, temos que correr mesmo. Pegá-la pelo braço, botar nas costas, curar as feridas. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. E toda a igreja diz: amém.